Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou a professora da EJA e hoje nós vamos para mais uma aula do nível 2. Então vamos lá pessoal, vamos começar. Bom, a gente tinha falado sobre globalização nas nossas duas últimas aulas, tá? A gente começou a falar um pouquinho sobre globalização e meio ambiente e hoje a gente vai falar sobre as escalas do desenvolvimento sustentável. Bom, primeiro a gente tem que pensar o que é desenvolvimento sustentável, ou o que é sustentabilidade, que é essa foto maravilhosa, né? Então é o seguinte, a sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, é o fato de nós usarmos os recursos naturais hoje, né, preservando para as gerações futuras e mesmo assim continuar promovendo o crescimento econômico. Então veja bem, é a gente usar a matéria-prima, os recursos que o planeta nos oferece de uma forma racional, sem desperdícios, promovendo o crescimento econômico, mas preservando para as gerações futuras. A gente tem que entender que o planeta, ele tem recursos finitos e que a gente não pode usar tudo sem pensar que as próximas gerações vão também precisar desse recurso, né? Então a gente tem que criar métodos e aí a tecnologia e também nós, com a nossa cultura, com o nosso padrão de consumo, a gente tem que criar métodos para quê? Para que essa sustentabilidade, ela seja atingida, sério? Certo? E aí, a partir desse conceito e a partir dessa ideia, foi criado alguns estudos e algumas metodologias e alguns objetivos para que nós, seres humanos, pudéssemos atingir a sustentabilidade. E olha o que fala para a gente. Agenda 2030. Então esse é um documento muito importante para a gente começar a implantar, né? A ideia aí é que ele esteja implantado até 2030 para que a gente possa, né, melhorar as condições ambientais do nosso planeta. Então como que fala para a gente? Ó, é a principal referência, isso é um documento, tá gente? É um documento que tem como principal referência na formulação e implementação de políticas públicas para governos em todo o mundo. Então é como se ele fosse um manual, né? É como se ele fosse um manual de instruções para que o poder público, as instituições governamentais de todo mundo pudessem ter aonde se basear e ter uma meta, né, para poder cumprir, para chegar, para levar uma melhor qualidade de vida para a população e para o mundo em geral. Então, olha só, quais são esses objetivos? A gente vai ver cada um deles, os principais separadamente, mas olha só, primeiro, aí da nossa agenda. Erradicação da pobreza. Então, tá vendo que não é só meio ambiente, gente? A gente tem um conjunto. Para a gente atingir a sustentabilidade, a gente precisa de um equilíbrio. Então, não é só ficar preservando o meio ambiente, não. É um quadro. É a preservação ambiental e a qualidade de vida. E aí, a gente vai poder ter um equilíbrio e um planeta, né, sustentável. Então, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, que é cuidar dos nossos oceanos, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, parcerias em prol das metas, que seja o quê? Tudo isso aqui, né, se resume aqui nesse 17, que parcerias sejam feitas para que a gente possa chegar a todo esse quadro. Não é fácil. Tem tarefas aqui difíceis, tem tarefas aqui complexas, que demandam tanto a participação de cada um, nós como cidadãos, e do poder público, das instituições governamentais de uma forma geral, e das indústrias, né, do meio, né, industrial. Então, na verdade, é uma tarefa árdua que a gente tem para bater e para criar esse meio ambiente mais sustentável. E aí, para a gente começar a conversar nisso, para a gente chegar nessas metas, a gente tem que começar a pensar localmente. Porque essa ideia da gente pensar, eu só mais um, só mais isso, eu vou deixar só mais essa lâmpada acesa, só eu não conto, não é verdade. Porque se todo mundo tiver essa mentalidade, a gente nunca vai melhorar, né, gente? E o meio ambiente vai estar cada vez mais degradado. Então a ideia é cada um fazer o seu papel. Porque a partir de cada um que a gente vai construir essa unidade, que a gente vai ter o todo como reflexo.
E aí a gente tem aqui os 5R do desenvolvimento sustentável. Os 5Rs do desenvolvimento sustentável são 5 ações, são 5 atitudes que começam com a letrinha R e que vão nos ajudar a chegar a uma sustentabilidade. Então, veja bem, a gente tem que repensar as nossas atitudes. A gente tem que reutilizar tudo, né, gente? A gente tem que reciclar. Nós temos que recusar aquilo que faz mal, que nos faz mal, que faz mal ao meio ambiente. E a gente tem que reduzir o tempo todo. Então, essas palavras aqui, esses 5 R's do desenvolvimento sustentável, devem nortear as nossas ações como indivíduos, as ações do poder público, as ações do poder privado, as ações das indústrias, do comércio, enfim, de toda a sociedade, tá? Bom, e aí a gente vai ver um videozinho exatamente sobre isso. Você sabe o significado do 5R na educação ambiental? Então, vamos ver aí o que a gente precisa fazer para melhorar a sociedade. Veja aí, pessoal. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Então, gente, viram? Entenderam um pouquinho? Deu para ilustrar, né, o que são esses 5 R's que a gente está falando, né? Hoje em dia tem muito debate sobre isso e até o marketing, né? Muitas empresas até utilizam esses 5 R's aí na questão do marketing ambiental, tá certo? Bom, então vamos continuar nossa aulinha. Bom, e aí aqui eu trouxe um pouquinho desses 5 R's pra gente novamente, pra gente colocar aí na nossa vida, né? Então, olha só. Praticar os 5 R's é preliminar à educação ambiental. Então, primeiro aqui, repensar hábitos e atitudes de consumo. Então, você começa a fazer esse exercício com você, né? Cada um de nós deve fazer esse exercício para saber até que ponto a gente na nossa vida pratica ou o que a gente tem que fazer para começar a praticar ou melhorar. Então, olha só, repensar os hábitos. Será se você toma banho mais curto? Será se você desliga as luzes? Será se você utiliza transporte público ou vai a pé nos locais? Como que é a sua vida no ponto de vista de energia? Você consome muito? Você é uma pessoa extremamente consumista ou não? Depois, reduzir a geração de resíduos, né? Você tenta ser mais sustentável? Você reutiliza, por exemplo, pratos, colheres, é a ideia de tentar aquela marmitinha lá que a gente pega no plástico, que a gente pega no isopor, levar a sua própria vasilha para reutilizar, né? Para você reduzir o gasto daquele plástico, você reduz, então, os materiais que você usa, você reduz o seu consumo, para a gente pensar. Reaproveitar, aumentar a vida útil dos produtos. A ideia de reaproveitar é muito legal, né? Então a gente comprou alguma coisa lá no supermercado, algum produto, veio lá na vasilhinha de plástico, no recipiente de plástico. Você é daqueles que lava e reutiliza? Você é daqueles que pega seu potinho de sorvete, lava e guarda alguma coisa na geladeira? Que a ideia é essa, é reutilizar. Outro dia até tem, né, aquelas bancadinhas que o pessoal vai usando para fazer enfeite com as latinhas que a gente compra de conserva, mais bonitinho. Depois o 4, reciclar, transformar materiais beneficiados em matéria-prima para novos produtos. Você faz coleta seletiva?
Eu falo que o reciclar, ele não é só a gente pegar um produto e dar uma nova finalidade para ele. A gente também pode fazer isso. Você, na sua casa, você pode pegar um produto e dar uma nova utilização para ele. Mas você faz coleta seletiva? Porque as principais ideias do reciclar é fazer coleta seletiva. Você separa o lixo orgânico do resíduo plástico, do papelão. Isso é essencial. Aqui em Araxá, a gente tem um caminhão da coleta seletiva que passa, em determinados locais ele passa mais de uma vez na semana, nos bairros mais distantes ele passa uma vez na semana, eu sei que no centro ele passa praticamente todos os dias, aonde eu moro ele passa uma vez na semana. Então o que eu faço durante a semana? Eu pego o plástico e o papelão, que eu sei que eles coletam, eu coloco num saquinho, numa sacola separada, e na minha casa, no caso, ele passa todas as segundas-feiras. E todas as segundas-feiras eu coloco lá fora, antes de eu sair para o meu trabalho, para que ele possa recolher. Então, eu me sinto incomodada de não fazer isso. Eu me sinto incomodada de não fazer essa separação. Então, eu queria colocar isso para vocês. Isso é importante. Descubra, né? Se você entrar lá no site da prefeitura, lá no IPDSA, tem lá, né, a tabelinha com os dias e horários que eles passam. Então, recicle, gente. É extremamente importante. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Isso não te custa mais, não te vai gastar mais tempo, então é o mínimo. E recusar, não consumir produtos que gerem impactos ambientais significativos e que não sejam essenciais. Então, opte por comprar, por consumir produtos que são mais sustentáveis. É a ideia do canudinho. Então, opte, em vez de você usar toda vez aquele canudinho de plástico, você usar o descartar, você usar um que não é descartável, né? Outro dia eu fui tomar um suco em um lugar, em outra cidade, e eu achei muito legal, porque eles pegaram um macarrão, literalmente um macarrão. Só que ele era aqueles macarrões mais grossinhos, né? E deu pra gente usar como canudinho. Eu achei o máximo. Eu chamei o garçom e falei, eu não acredito, isso é um macarrão mesmo? Ele falou, eu falei assim, que massa, que legal. Então é uma forma de reutilizar, e de reciclar, e de ser mais sustentável. Então, outra dica aqui. 9 dicas para usar menos plástico. Então, o que você pode fazer aí na sua vida para você usar menos plástico? Leve sacolas reutilizáveis para as compras. Então, você tem sua sacolinha, sem ser a sacolinha de plástico do supermercado. E, gente, é fashion absurdo. Pode usar que é sucesso. Carregue e use garrafas recicláveis, reutilizáveis. Então, ao invés de toda hora você gastar um copo descartável, leva a sua garrafa para o seu trabalho, leva a sua garrafinha para o seu estudo, para sua escola, porque aí você vai usá-la o tempo todo, né? Carregue e use seu próprio copo, sem dúvida. Leve seu almoço em recipientes reutilizáveis, então, em vez de levar lá no material descartável, use uma vasilha de plástico, uma vasilha de alumínio que você vai lavar e vai reutilizar. Diga não aos descartáveis, então a ideia é realmente lavar e reutilizar. Evite sacos plásticos para frutas e verduras. O papel, o descarte dele na natureza é mais fácil do que o plástico, né? O plástico ele agrava mais o problema ambiental. Faça refeições mais vezes em casa, porque a gente em casa, além de ser um custo mais baixo, a gente usa menos produtos de plástico, menos isopor que tem nas ruas. Use recipientes de vidro ao invés dos de plástico, né? Então, o vidro também pode ser muito mais reutilizável. Compartilhe essas dicas com seus amigos, que é fundamental. Então, conte para todo mundo aí, né? Incentive as pessoas na sua casa, ao seu redor, seus amigos, sua família, para que possam adotar dicas de consumo mais sustentável, de preservação ambiental. Porque com isso também você vai reduzir custo. E o mundo produz atualmente 50 milhões de toneladas de plástico. Gente, isso não é nada sustentável. O plástico, ele demora muito para se degradar na natureza. Isso não é nada legal. E como eu mostrei na aula passada, a gente já tem ilhas de lixo, ilhas de plástico nos nossos oceanos. E o plástico, quando ele vai debatendo ali nas ondas, fica a deriva no oceano, ele começa a se partir em micro pedacinhos. E os peixes consomem isso. E acaba que eles estão começando a encontrar resíduos de plástico na gordura dos peixes, na carne dos peixes e em aves marinhas. Então, além da gente estar danificando o oceano, a gente está danificando a fauna. É muito triste isso, né? Em 2002, geramos 900% a mais de plástico que em 1980. Olha isso, né? Então, são aí 40 anos de um imenso aumento na nossa degradação. É porque também aumentou o consumo. E em 2050, os oceanos poderão conter mais plástico do que peixe. Essa informação não é legal,
né? Isso é muito sério, isso é muito grave. E a gente ainda tem tempo para pelo menos tentar minimizar essa realidade. Então é por isso que eu falo, cada um precisa fazer sua parte e as indústrias, a sociedade também. E aqui eu trouxe para vocês as dimensões da sustentabilidade. Então o que a gente tem que olhar diante dessas dimensões? Primeira dimensão econômica, né? Desenvolvimento econômico eficaz, com os recursos geridos sem afetar as futuras gerações. Então é o que eu já falei, é crescer economicamente, preservando o meio ambiente. O ambiental, conservação e uso racional dos estoques e recursos naturais. O cultural, valorização da cultura local e fortalecimento da identidade da comunidade. Gente, a cultura é muito importante a gente valorizar. A gente só vai conseguir encontrar essa sustentabilidade de uma forma ampla, porque ela é ampla, a partir do momento em que a gente tem um desenvolvimento econômico com regularidade, um desenvolvimento econômico que minimize os danos ambientais, equilibrado, uma conservação melhor dos nossos recursos, uma cultura integrada, valorizar a cultura do outro, valorizar a nossa própria cultura. O social, redução das desigualdades, né? Redução da pobreza. É essencial que a pobreza seja reduzida, porque senão a gente nunca vai ter um quadro de equilíbrio. Pessoas que morrem de fome ainda no nosso mundo. Quantas pessoas no nosso país morrem de fome? A política, construção da cidadania por meio de fortalecimento dos mecanismos democráticos, valorizar a democracia, lutar contra a corrupção. Então, na verdade, vocês estão vendo como toda a sociedade tem que estar engajada? Não adianta um setor da sociedade produzir. A gente está falando de um quadro. A gente é uma civilização, a gente é uma humanidade, a gente tem que trabalhar em conjunto. E todos os países todos os locais têm que fazer a sua parte, e nós como indivíduos também, porque senão a gente nunca vai conseguir chegar a um quadro de sustentabilidade efetiva. E é isso que prega a Agenda 2030, que eu falei lá no comecinho. Ela é totalmente baseada nessas dimensões, certo? Então, pessoal, eu trouxe aqui uma porção de informações para vocês, falando de como tentar atingir a sustentabilidade e de como é importante toda a sociedade, cada indivíduo fazer sua parte. Então, essa aula nossa foi todo em torno disso, tá? E isso é debate, a gente tem conferência de clima, a gente tem conferência ambiental, reúne chefe de estado, né? E vai debater essas temáticas, a gente tem as ONGs ambientais, então a gente tem uma boa parcela da sociedade que já está engajada. Mas não adianta só a gente ficar no âmbito do debate, a gente tem que trazer para a nossa vida. E o poder público tem que trazer ações efetivas para que isso possa acontecer de fato. Oi, gente. Bom, então, como a gente já falou, né, aí na nossa aulinha, a gente só vai aqui que a gente viu hoje, né? Então, a gente viu as questões do desenvolvimento sustentável, os 5 R's da sustentabilidade e as dimensões da sustentabilidade. Então, isso aí, gente. Então, fiquem comigo, tá? Até a nossa próxima aula. Um beijo enorme para vocês, bons estudos e até mais. Tchauzinho, gente!